Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui o conteúdo da nossa disciplina Deontologia, Ética, Bioética na Enfermagem. Nesta aula, nós vamos para a quarta parte do Código de Ética e vamos falar sobre os deveres, ok? Do nosso Código de Ética dos profissionais da enfermagem. Vamos lá! Lembrando então que o nosso Código de Ética ele foi aprovado em 2017 pela resolução do Conselho Federal de Enfermagem número 564, ok? Vamos lá então, estamos ainda abordando os deveres, porque temos bastante artigos para trabalhar. Dos deveres nós temos então que é dever nosso como profissional esclarecer a pessoa, a família, a coletividade, ok? A respeito dos direitos, dos riscos, dos benefícios e, obviamente, intercorrências que possam ocorrer acerca da assistência que for prestada por você. Então você tem o dever de esclarecer a pessoa, esclarecer ao paciente, esclarecer ao acompanhante, por exemplo, daquele familiar, daquele paciente, não é o acompanhante de outro paciente, ok? O acompanhante daquele paciente, seja ele familiar ou não. Você tem o dever de esclarecer as questões relacionadas a direitos que ele tenha, aos benefícios, aos riscos e também intercorrências que porventura aconteceram, ok? Vamos lá. É dever seu também orientar a pessoa, a família, sobre preparo, sobre os benefícios, sobre os riscos e consequências também decorrentes de exames que forem ser realizados ou que forem realizados. Tá claro? Então é dever seu orientar a pessoa para melhor conduzir o processo daquele exame. Outra questão de dever. É dever nosso prestar assistência de enfermagem sem discriminação, tá? Está no nosso Código de Ética, parece até que não precisaria estar, mas é importante porque fica claro para todos os profissionais da enfermagem que eu devo trabalhar executando os nossos cuidados de enfermagem, assistência de enfermagem, sem discriminar ninguém, ok? É um dever nosso. Outro dever é respeitar o direito do exercício da autonomia das pessoas. Cada pessoa tem autonomia, então eu devo respeitar essa autonomia, tá claro? Vamos citar um exemplo? Estamos lá e o paciente não quer ser atendido por mim. Simplesmente assim, independente do motivo, ele não quer ser atendido por mim, ok? É claro que vão existir situações que você vai poder trabalhar para converter isso na prática profissional, em caso de emergência, por exemplo. Mas, por exemplo, nessa situação em que o paciente não quer ser atendido por você, ele tem o dever, ele tem o direito de não ser atendido por você. E você tem o dever de respeitar esse direito dele. Ele tem autonomia sobre ele mesmo. Então, nesse sentido, você pede para outro profissional, por exemplo, claramente, de maneira ordenada e tranquila, fazer o atendimento, prestar assistência de enfermagem para aquele paciente. Ok? Para evitar conflitos e contribuir no processo de saúde daquele paciente. Tá claro? Ou seja, ele tem autonomia para essas questões todas. Mas existe alguma questão aqui. Eu tenho que respeitar os direitos antecipados da pessoa, ok? Que sejam relacionados a cuidados e tratamentos, desde que, obviamente, que desejam não receber no momento que estiver incapacitado. Então, se ele está totalmente incapacitado, mesmo ele não querendo, é uma situação de emergência, você pode fazer ali a situação de emergência, desde que você saiba também o que está fazendo na prática profissional. Outro dever nosso, respeitar o pudor. Isso é bastante importante. Devo respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa. Ah, ela gosta de tomar banho sozinho. Tranquilo, ela toma banho sozinho, eu fico ali aguardando esse procedimento acabar, por exemplo. Estamos preparando ela para um exame, por exemplo, e aí, é claro, eu tenho que respeitar o pudor para esse processo. Vamos para uma cirurgia, onde a pessoa vai ficar desnuda. E nesse sentido também, vamos explicar para ela, olha, vamos cobrir essas áreas, tal, justamente para poder contribuir com o nosso dever de respeitar o pudor e claramente não expor aquela pessoa, aquele paciente, a essas questões relacionadas a essa privacidade. Outra questão importante de deveres nossos é prestar assistência de enfermagem em condições que favoreçam, ofereçam segurança, mesmo que a gente suspender a nossa atividade.
Você viu em aulas anteriores que você tem o direito de suspender atividades, lembra disso? Você tem o direito. Porém, agora você tem o dever de prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo que forem suspendidas as atividades. Então você deve prestar, porém, cuidados que te ofereçam segurança. Ok? Nesse sentido, então, será respeitado o direito de greve dos profissionais. Nós temos direito de greve. E nesse sentido, vamos atuar no que couber segurança para nós e para as pessoas. Ok? Vamos lá. Dos deveres: prestar assistência de enfermagem livre de danos recorrentes de imperícia. Eu tenho dever de não cometer imperícia, dever de não cometer negligência e o dever de não cometer imprudência. Ok? Imperícia é uma coisa que você vai fazer, um procedimento que você vai fazer que você não tem perícia, você não tem conhecimento técnico, por exemplo, naquilo. Negligência, você está negando atendimento, ok? E imprudência, você está sendo imprudente, fazendo as coisas muito rápido, fazendo um procedimento sem avaliar direito o dano, ou seja, nesse sentido você está sendo totalmente imprudente. Tá claro? Vamos lá. É dever nosso também recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e prescrição médica no qual não constem a assinatura dos profissionais e o número de registro do prescritor. Tá claro? Lembre-se que existe a prescrição médica de medicamentos e cuidados e existe a prescrição do enfermeiro de cuidados de enfermagem. Se não tiverem assinadas, carimbadas, você tem o dever de não realizar isso, de recusar executar o que está escrito ali. Tá claro? Porém, existe exceção. A exceção estará relacionada a situações de urgência e emergência. Então, o profissional ele deverá recusar-se nesses casos, porém, quando envolver as questões de urgência e emergência, eu posso executar sim, ok? E é proibido ao profissional de enfermagem cumprir prescrição à distância. Um médico liga para o hospital e fala, faz esse medicamento. A gente é proibido de fazer isso, ok? Está no nosso código de ética. É nosso dever se recusar, ok? Nosso dever se recusar a fazer isso. Outro dever nosso é nos posicionar contra e denunciar aos órgãos competentes toda e qualquer ação e procedimento de membros da equipe quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Então, sempre que existir alguma situação que possa trazer risco, que for decorrente de negligência, imprudência e imperícia, eu tenho o dever de me posicionar contra e também o dever de denunciar aos órgãos de fiscalização. Ok? É dever nosso. Outro dever é prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida. Todo o nosso cuidado de enfermagem, o planejamento e até mesmo assistência, ela tende a trazer qualidade de vida para o trabalhador, para o paciente, para outros funcionários, por exemplo. Então é nosso dever prestar assistência de enfermagem com qualidade de vida e com qualidade, ok? Nos casos de doenças graves, incuráveis, terminais, por exemplo, com risco iminente de morte, a equipe multiprofissional deve oferecer todos os cuidados paliativos claramente disponíveis para oferecer conforto, orientação aos entes queridos e também para o paciente. Outro dever nosso como profissionais é disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais quando eu for convocado. Imagina uma situação, isso é pouco comum no Brasil, mas imagina uma situação de calamidade pública, uma catástrofe, um desastre. E você pode ser convocado pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos competentes, pelo governo, para contribuir, para ajudar a prestar assistência de enfermagem. E você tem o dever de disponibilizar o seu tempo, ir lá executar a prestação de assistência sem pleitear vantagem, ok? Nessas situações específicas. Dos deveres ainda, eu tenho o dever de assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente. Vamos pedir o consentimento? Podemos fazer isso? Vamos. Podemos fazer isso? Eu tenho o dever de assegurar a prática de enfermagem pedindo esse consentimento. E ficam resguardados os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa. Nas situações de emergência, por exemplo, está desmaiada, ela está em crise convulsiva, ela não consegue responder a minha pergunta. E nesse sentido, eu vou prestar o atendimento de emergência e urgência, assegurando a prática profissional, porém, eu não pedi, nessa caso de emergência, o consentimento da vítima, ok? Mas ela estando consciente, eu sempre vou pedir o consentimento da vítima, sim, ok? É dever nosso responsabilizar-se pela falta cometida
em suas atividades profissionais. Eu cometi uma falta, eu tenho o dever de me responsabilizar, ok? De assumir a responsabilidade. Quando a falta for praticada por equipe, e aí é claro, esse processo será investigado, a responsabilidade ela será aplicada individualmente, não em equipe. Cada profissional, de acordo com a investigação a ser realizada pelo conselho, será literalmente responsabilizado de forma individual pelos seus atos. Trabalhamos então nessa aula, a parte 4 dos deveres dentro do nosso código de ética. Tem informações importantes sobre esse assunto no seu material também e você vai trabalhar isso em sala de aula para complementar todas essas informações. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.